Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de Política de O Tempo. A conversa de hoje é com o Tadeu Leite, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que nos recebe hoje aqui na Assembleia, nessa nova edição aqui do Café com Política. Muito obrigada, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. E quem está aqui comigo também, com a gente para essa conversa, é o Hermano Chiotti, repórter de política. Obrigado também, Hermano. Eu que agradeço o convite, Cíntia, e Tadeuzinho também, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço vocês, feliz em recebê-los aqui na Assembleia, no nosso Salão Nobre aqui, para falar um pouquinho não só do dia a dia da Assembleia, mas também, obviamente, sobre política, enfim, e estou muito feliz em receber aqui o Café com Política, é um quadro que eu gosto tanto, que acompanho, já estive lá e agora estamos aqui na Assembleia. Sejam bem-vindos. Obrigada, presidente. Presidente, eu já queria começar falando sobre essa semana, que é uma semana agitada, né? A gente já está falando aí da PEC do referendo, da Copasa, há muitas semanas, meses já, e ela está prestes aí a votação. Eu queria, na opinião do senhor, essa questão de derrubar o referendo para a privatização da Copasa. O que a população ganha ou não ganha com isso, caso a PEC, a derrubada passe, a população não podendo opinar nessa venda da Copasa? Isso é bom ou não? Primeiro, Cíntia, é importante a gente lembrar, Hermano, sobre a discussão que nós fizemos aqui ainda no início dessa gestão como presidente da Assembleia. Eu sempre falei que todos os projetos que chegassem à casa, a minha função e obrigação como presidente era de pautar. Cabe ao governo conseguir os votos para aprovar e a oposição, obviamente, para obstruir. E, repito, e sempre tenho a oportunidade de falar isso, todos os projetos que chegaram à Assembleia, eles saíram da Assembleia muito melhores do que chegaram, graças a exatamente essa discussão interna da Assembleia, entre os deputados, o conhecimento e a convivência que os deputados têm com o interior do Estado como um todo. Então, levando em conta isso, repito, a PEC, seja qualquer outra, seja a PEC quanto o projeto, eu pauto e vamos aguardar o que vai acontecer na cenário de votação. Mas é importante, especialmente sobre isso, falar um tema anterior. Há 2 anos atrás, mais ou menos, vocês se lembram bem, e o tempo acompanhou muito isso aqui dentro da Assembleia, que nós estávamos extremamente preocupados, discutindo muito a fundo a questão do regime de privatização fiscal em Minas Gerais. O que era isso? Era um plano para renegociar a nossa dívida de 180 bilhões que Minas Gerais tinha, que o governo do Estado atual encaminhou para a Assembleia, que depois que nós aprofundamos naquela ideia, nós entendemos o tamanho do problema que nós íamos entrar se entrássemos no regime, e à época o governo do Estado forçando muito, até porque também na época era a única alternativa que tinha, para que a gente entrasse no regime. A Assembleia se movimentou, analisou e entendemos que na época o regime, se entrássemos no regime, nós congelaríamos pelos próximos 10 anos os salários de todos os servidores do Estado, obrigaria o Estado também a discutir algum tipo de privatização, porque era obrigação do regime também a desestatização, né, de parte de empresas do Estado, mas um problema muito maior na minha avaliação de todos esses, que é o seguinte: com todos esses sacrifícios, a dívida que hoje é de 180, daqui a 10 anos, ela ia diminuir? Ela ia ficar igual? Não, ela ia aumentar para 210 bilhões de reais. Quando nós enxergamos isso, a gente falou, gente, nós não podemos entrar numa furada dessa para o Estado de Minas Gerais, sob pena de nós, de fato, falirmos o Estado daqui para frente, aumentando a nossa dívida. O que nós fizemos? De pronto, junto com a oposição, com os deputados de governo, levei todos em Brasília, fizemos uma reunião com o presidente do Senado da época, Rodrigo Pacheco, com o líder de governo e o líder da oposição, ou seja, todos os líderes da casa, pedindo ao governo federal e ao Congresso Nacional que nos ajudasse numa alternativa. Qual foi essa alternativa? O Propag. O Propag nasceu, foi deste movimento feito pela Assembleia. E o que é o Propag? É importante que as pessoas saibam, e nós estamos discutindo PEC, e tem a ver com essa questão do Propag, então por isso que eu estou fazendo essa recapitulação desse tema um pouquinho aqui. É uma oportunidade que Minas tem, claro, todos os estados, mas especialmente Minas Gerais, de renegociar sua dívida de 180 bilhões, mas tirando algo que, na minha opinião, é o grande problema da dívida pública do nosso estado, é os juros. Porque como é que se calculou essa dívida até então? IPCA mais 4%. Essa dívida começou com 14 bilhões em 98, nós já pagamos 118 bilhões de reais, dinheiro que podia ser investido no interior do estado, em asfalto, em saúde, em segurança e infraestrutura, e foi para pagar juros, e ainda devemos 170, 180 bilhões de reais. Agora, isso é de graça? É só aderir? Não. Nós precisamos cumprir algumas obrigações, alguns condicionantes. Quais deles? Primeiro, amortizar, pagar 20% desse recurso, né, de 180 bilhões de reais, que dá em torno de 34 a 36 bilhões de reais, para que você tenha direito a não pagar esses juros. O Estado de Minas Gerais tem hoje 36 bilhões de reais, nós sabemos que não tem. Por isso que nós autorizamos aqui a federalização da Codemig, que muitos acham que só a Codemig talvez resolva esses 34, 36 bilhões, mas nós estamos até hoje, por exemplo, esperando o governo federal fazer essa avaliação, e tem um decreto que ampliou um pouquinho essa ideia, eu vou falar daqui a pouco para vocês também. Mas enfim, Codemig, estamos autorizando agora a discussão de alguns imóveis também que podem ser para contemplar esses 20%.
Nós já autorizamos aqui créditos também. Então, assim, quase tudo que o Estado de Minas Gerais e que a Assembleia podia fazer para entregar, nós fizemos. Então, os 20%, teoricamente, estão mais ou menos, né, já dados como ok do Estado de Minas Gerais, pela Assembleia. O que faltou agora? Uma segunda obrigação que também o Estado nos traz, que é o quê? Quando você fica livre dos juros, você não paga juros, o Estado tem a obrigação, o que é uma parte positiva, de fazer 2%, para um fundo nacional, inclusive esse recurso que vai de 1% do fundo nacional, ele retorna em algum momento para o Estado também sobre investimentos, e um segundo percentual, que é o reinvestimento no Estado. Ou seja, em vez de você pagar juros para a União, para o governo federal, que ódio, o que o governo do Estado tem que fazer? Ou comprovar que está investindo em educação profissionalizante, infraestrutura, segurança pública, só que ele tem que investir 1%. Então, esse 1% do fundo, mais 1% desses reinvestimentos, nós estamos falando em torno de 3,8 bilhões de reais por ano. Daí vem a ideia que o governo trouxe para a Assembleia de tentar fazer a privatização da CEMIG e da Copasa, a época eles mandaram pedindo privatização de CEMIG e Copasa, para com recurso da apuração disso, eles conseguissem cumprir as obrigações. E qual que é importante cumprir as obrigações? Se o Estado não cumpre essas obrigações, ele é desenquadrado pouco tempo depois do Propag, voltando toda essa história, essa novela da dívida de Minas Gerais. Então, a ideia do Estado com a privatização CEMIG e Copasa, de uma certa forma, era para fazer esse movimento de pagamento das obrigações do Propag. O que a Assembleia fez até então? E agora respondo a sua pergunta. Primeiro, houve já uma decisão da Assembleia, não só minha como presidente, mas de grande parte da Assembleia, de não discutir, nós não vamos, a CEMIG não está em discussão na Assembleia nesse momento. Neste momento, então, não há perspectiva de outras estatais, ou pelo menos a CEMIG, a Gasmig, que também... A CEMIG já foi tomada a decisão interna, tanto é que a PEC está tramitando, ela foi encaminhada pelo governador pedindo a retirada do referendo da CEMIG, da Copasa e da Gasmig. O que a Assembleia fez? CEMIG continua tendo referendo, Gasmig também é da mesma forma, a Copasa, que nós estamos avançando aqui na casa, ou seja, desmembramos o projeto discutindo a Copasa. Presidente, mas por que Copasa? Primeiro, porque eu acho que quem está na vida pública nós temos que ter, claro, coragem, responsabilidade, mas entender as oportunidades que o Estado de Minas tem. Nós temos uma oportunidade que em 20 anos talvez o Estado não teve até então, e eu nem sei se num futuro próximo nós teremos, de resolver o problema da dívida pública de Minas Gerais. Sabe por quê? Repito, quanto menos juros nós pagarmos, significa mais investimento no interior. Nós temos que pensar no futuro do nosso Estado, da minha filha, dos nossos netos, dos nossos, enfim, dos nossos entes aí, e deixar um Estado viável para as próximas gerações. Então, resolver essa dívida é ponto número 0. Então, a discussão da Copasa, nós temos que avançar para fazer essas obrigações aqui nessa questão. Repito, eu pauto. Vamos ver se o governo vai ter voto, vamos ver se a oposição vai conseguir êxito em não aprovar essa PEC. Agora, é importante que a gente lembre também, e por que a Assembleia escolheu, por exemplo, a Copasa e não a CEMIG numa discussão como essa. Primeiro que eu não acho que tudo que se privatize é bom, ou também que nada se privatize. Eu acho que nós temos que entender a discussão como um todo. Nós temos hoje em vigor o marco do saneamento em todo o país. O que esse marco diz? Que os estados brasileiros, que o Brasil tem que universalizar o seu saneamento até 2033. O Tempo, recentemente, fez uma série de matérias mostrando o problema do saneamento ainda no estado de Minas Gerais, e nós sabemos hoje que praticamente metade da população de Minas Gerais ainda não tem esgoto ou coletado ou tratado, 40% da população de Minas, e olha que a Copasa faz um trabalho excepcional, os servidores fazem um trabalho excepcional, mas o problema é a falta de investimentos que nós temos ainda na ponta. Nós temos cidades inteiras ainda em Minas Gerais. Eu fui agora recentemente na cidade, por exemplo, de São João do Pacuí, que não tem nem água, nem esgoto tratado. E com a privatização, se ela acontecer, há uma possibilidade de que isso... A ideia, acontecendo a privatização, é obviamente o setor privado colocar um recurso, um investimento, para que a gente possa avançar nessa universalização. A Copasa pode fazer isso? Poderia. Ela tem dinheiro para reinvestir e fazer essa expansão? Está demonstrado até então que não, né? Porque não foi feito até agora. Nós temos metade da população que ainda, repito aqui, não tem ou esgoto coletado ou tratado. Então, existe um problema gerando doenças em todas as pessoas e tudo mais. Então, nós temos que fazer uma discussão com muita clareza, com muita sensibilidade, mas especialmente com a coragem que o tema nos impõe. Presidente, você gostaria de discutir a retirada de referendo agora? É claro que não.
Agora, nós temos que enxergar que se nós não avançarmos nessa oportunidade do Propag agora, repito, dificilmente nós teremos a médio e longo prazo outra oportunidade para resolver o problema da dívida no estado de Minas Gerais. O diferente é a questão do tempo. Tipo assim, ele precisa ser derrubado agora nesse momento também, porque não há tempo para que ele seja... A Assembleia, Cíntia, vai fazer o dever de casa dela como sempre fez. Eu não quero ser questionado num futuro próximo de que a Assembleia perdeu o prazo disso ou daquilo outro e perdemos a oportunidade por isso de resolver o problema da dívida que a Assembleia ajudou a criar e ajudou os servidores de Minas Gerais, o Estado, a fugir do regime de pressão fiscal. Então a Assembleia não vai perder seus prazos. Então por que nós estamos tramitando este projeto com a responsabilidade de ter tirado a CEMIG fora, por exemplo, discutindo a Copasa? Pelo marco, mas também porque nós sabemos que, porventura, se o projeto for aprovado e tivermos um trabalho de privatização, nós sabemos que não é do dia para a noite. Então nós temos que até o final do ano que vem, né, que é o novo decreto nos deu esse prazo, no final do ano que vem, de porventura, aderir à parte final do Propag. Então acho que esse é um tema muito sério, é um tema muito importante para Minas Gerais, é um tema que está discutindo não só o momento atual que nós estamos vivendo, mas especialmente o futuro. E aqui eu tenho que ter essa responsabilidade de discutir, claro, o dia a dia, o presente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas no interior, mas especialmente o futuro do nosso estado. Nessa linha, Cíntia, só interromper, nessa linha que o senhor disse de que é necessário aí recursos para essa nova fase do Propag, que são os investimentos. A oposição, por exemplo, alega que o lucro que a Copasa paga para o governo seria suficiente para fazer pelo menos parte desses investimentos. A gente sabe que não é o total. Esse número foi colocado na conta da Assembleia? Como é que vocês consideram isso? Essa parte, primeira coisa, para que a gente tenha acesso e aprofunde nos números, né? Eu sei que a oposição, e com legitimidade, eles questionam isso, e acho que parcialmente eles têm razão nessa discussão, ou seja, a distribuição dos lucros e tudo, é claro que nós temos que falar do lucro do que é parte do Estado. A parte do privado, que já a Copasa, e todos nós sabemos que praticamente metade dela já é, né, do privado, digamos assim, outra metade é do setor público do Estado de Minas Gerais. Então nós temos que falar primeiro da parte do público, né? Mas eu acho que, infelizmente, e com toda sinceridade, eu acho que vocês acompanham muito, nós precisamos assim, de muito mais recursos de investimento, não sei hoje de cabeça quanto que o Estado apura apenas com a parte sua, né, nos dividendos da Copasa, mas eu acho que nós precisamos do seguinte, modernizar de uma certa forma, discutir a modernização do saneamento em Minas Gerais. É inadmissível hoje, Cíntia, que a gente chegue hoje no interior do estado, no Jequitinhonha, no norte do estado, e ainda nós tenhamos problema, né, de saneamento de pessoas sem água tratada, sem esgoto tratado ou coletado, e quando é coletado não é tratado. Então é um problema existente em Minas Gerais e que, por que não? Nós temos aí um desafio e uma oportunidade. Qual que é o desafio? O desafio é resolver o problema dessa dívida do nosso Estado. O desafio é conseguir discutir esses projetos aqui dentro da Assembleia, mas nós temos uma oportunidade. Quem sabe que é modernizar o sistema de saneamento em Minas, ampliar ou entregar para mais pessoas um serviço que é do povo, porque a Copasa, a CEMIG, são empresas da população, obviamente, mas também o serviço tem que chegar na população. E hoje, infelizmente, não chega na sua totalidade. Agora, a grande preocupação da Assembleia, se porventura essa discussão prosperar, e aqui repito, aqui eu pauto e vamos aguardar o resultado final, que eu ainda, obviamente, não sei. Inclusive, a discussão vai ser uma discussão muito acalorada aqui dentro da casa, como sempre são todas as discussões, mas especialmente essa. Mas isso acontecendo, nós temos que garantir minimamente, claro, serviços de qualidade para a população, mas com preço justo, porque esse é o mais importante, ou seja, preço justo, mas que o serviço chegue na ponta para as pessoas. Isso que eu queria perguntar para o senhor, assim, independentemente das disputas ideológicas que tem nessa discussão toda, sob o ponto de vista do consumidor, uma privatização da Copasa, ela vai trazer a melhoria do serviço e a questão do custo desse serviço, o consumidor vai sentir no bolso, que é uma preocupação que a gente vê. Isso acontecendo, Cíntia, o que a Assembleia vai tentar fazer é exatamente garantir essa questão, né? Depende só da Assembleia? Óbvio que não. Mas a gente pode, no próprio projeto de privatização, colocar algumas garantias, construir algumas ideias, né, algum fundo de equalização para que a gente consiga diminuir todo o transtorno que se porventura acontecer. Agora, a garantia da Assembleia é que é o seguinte, qualquer discussão que acontecer, nós temos que pensar preço justo, qualidade, serviço chegando nas pessoas. Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer. Outros estados aconteceram privatizações, nós temos modelos no Brasil que deram muito errado, mas modelos também que deram certo. Então nós temos que nos inspirar, ou seja, se esse projeto prosperar, nos inspirar aonde deu certo, o que está dando certo, aonde que as tarifas diminuíram, onde que conseguimos garantir mais os direitos dos servidores da empresa. Então acho que isso é uma discussão, parte disso, claro que tem coisas que fogem da alçada da Assembleia, da competência da Assembleia, mas o que a Assembleia puder, e já está sendo feito isso inclusive,
graças, inclusive, é importante que se diga, muito ao trabalho da oposição aqui da casa. Muitas das sugestões da oposição, ideias, trabalho que entram no projeto são sugestões dos deputados, especialmente nesse caso da oposição, com a garantia dos servidores, obviamente a preocupação de toda a casa. E se o referendo, porventura, prosperar no plenário, passar, se o projeto de privatização começar a tramitar aqui na casa após essa discussão do referendo, obviamente essa será uma preocupação minha e de todos os 77 deputados. Passando a privatização da Copasa, passando ou não, qual que é o próximo passo, presidente? O que dentro dessa discussão toda de dívida de Minas, de Propag, o que cabe à Assembleia, o que precisa e deve ser feito ainda esse ano? Aí, Cíntia, eu sinceramente entendo que a parte da Assembleia está 100% feita, vai caber agora ao governo do Estado, que inclusive, de acordo com o novo decreto que eu fui a Brasília pessoalmente cobrar, porque tinha um problema no decreto passado, porque o decreto passado falou assim, olha, vocês têm que manifestar até o final de outubro, mas só eu que posso fazer avaliação. E nessa manifestação vocês têm que mandar a avaliação. Eu falei, mas como é que faz isso? O governo federal cobra a manifestação com avaliação que só ele pode dar. Só que aí o decreto atual corrigiu isso. O Estado de Minas agora pode formalizar a entrada no Propag em cima de avaliações próprias que depois, obviamente, serão, né, consolidadas ou não pelas avaliações do governo federal. E isso tem que acontecer até o final do ano que vem. Então, resolvendo essa discussão, eu entendo que a Assembleia cumpriu 100% com o que poderia ser feito. Cabe, obviamente, ao governo do Estado agora diminuir a discussão política, né? Esquecer um pouco o 26, sentar à mesa com o governo federal e iniciar, de fato, a negociação para que a gente resolva a questão da dívida do nosso Estado. O senhor falou que participou, né, e a gente acompanhou, tanto o senhor quanto o senador Rodrigo Pacheco participaram aí da criação. E muitas vezes, quando a gente vai entrevistar as pessoas sobre o Propag, elas falam assim, não é um programa feito para Minas Gerais, com o número e tamanho de Minas Gerais. Foi assim mesmo? Alguma coisa que surpreendeu, alguma dificuldade nessa negociação? Como é que foi os bastidores dessa conversa com o governo federal? Não, de fato, e aí realmente é o seguinte, claro que quando você aprova, obviamente, um projeto no Congresso Nacional, ele vale para todo o país. Mas, obviamente, quando se discute dívida do Estado, nós temos 4 estados mais interessados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, à época, e vou colocar 5, Goiás e São Paulo, que tem uma dívida muito grande, mas ela tem fluxo de pagamento, então assim, ela está dentro e da fora ao mesmo tempo, porque ela tem fluxo de pagamento. Então esses 4 primeiros estados estariam mais envolvidos. Quando nós fomos atrás e aí nós vemos assim uma sorte, entre aspas, muito grande, que quando apareceu essa discussão, nós tínhamos um mineiro presidindo o Congresso Nacional, que era o senador Rodrigo Pacheco. E quando nós explicamos para ele esse caso, ele de pronto se sensibilizou e, obviamente, né, entrou também nessa discussão, envolvendo todos, o governo federal, o governo do Estado, Assembleia e Congresso Nacional, e conseguimos construir. E por que falam que é mais ou menos para Minas Gerais? Porque essa questão de poder amortizar ou pagar os 20% com ativos só serve para Minas Gerais, porque é o único estado praticamente que tem ainda o que entregar, né, se comparar com os outros estados, porque quase todos os outros estados, grande parte deles já foram privatizados, né? Ou seja, já foram entregues à iniciativa privada, então não tem o que passar ao governo federal. Então, o Estado de Minas Gerais é o que tinha uma Codemig, por exemplo, que, na opinião de muitos, vale muito, não só por conta do nióbio, mas por conta de terras raras e outras questões a mais. Então, só ela praticamente pode dar um fôlego maior nessa discussão. Acabou que coincidiu, né, presidente, que nesse momento de discussão surgiu as terras raras. Exatamente, o que avalia, o que pode valorizar, e certamente valorizará muito mais ainda a Codemig. Então, por esse fato, é que as pessoas falam que foi feito de fato para Minas Gerais de uma certa forma, e realmente foi, porque é Minas que teria essas condições de poder, né, entregar ativos, federalizar ativos, diferentemente de outros estados. O que é importante, se foi para Minas, se não foi para Minas, é que a gente não perca essa oportunidade. Sabe, que eu fico muito preocupado que quando eu me aprofundei, no meu segundo mandato, eu fui aqui presidente de uma comissão especial que discutiu o encontro de contas da Lei Candir, que é uma parte também dessa discussão da dívida do nosso estado, que foi feito inclusive um acordo do Estado há alguns anos atrás, com o Supremo, recebendo 8 bilhões de reais, muito aquém na minha avaliação do que na época nós fizemos o levantamento aqui, mas foi feito esse acordo. Mas então desde essa época eu aprofundo um pouco nesse tema. E a gente sabe da complexidade que Minas hoje viveu e vive. Nos governos passados, o governador Zema, de uma certa forma, herdou, né, uma liminar do governo passado ainda e conseguiu, e graças a Deus eu digo isso, porque pelo menos felizmente o ajudou a fazer algum investimento ainda no Estado, mas conseguiu não pagar por alguns anos as parcelas da dívida que estavam de uma certa forma matando os últimos governos todos,
né, que você imagina, pagar 3, 4, 5 bi por ano, é um dinheiro que você poderia estar investindo no interior do nosso estado. Então, eu acho que se a gente não resolver esse problema, mas ele é de graça, ele é fácil, ele não vai ter turbulência, claro que vai ter, nós estamos vendo aqui. Nós temos que, gente, ou a gente avança com alguma coisa, ou a gente entrega alguma coisa para não perder a oportunidade do Propag, ou nós vamos continuar, sabe o quê? O que pode voltar a acontecer, infelizmente? Que ódio, Cíntia, atrasar, a partir do próximo mandato, próximo ano, começar a atrasar salário de servidores por conta dessa discussão. Então, a escolha da Assembleia é tentar garantir um futuro saudável para o Estado de Minas Gerais, por consequência, para os mineiros e para os servidores públicos. Não tem como sair disso sem abrir mão de alguma coisa do Estado. Alguma coisa tem que avançar. O governo queria CEMIG, Copasa, Codemig. A Assembleia já falou assim, CEMIG nós não vamos discutir, é uma empresa estratégica para Minas Gerais, é uma empresa também dos mineiros, né? Codemig, autorizamos apenas a federalização e não a privatização, né? Ou seja, apenas a federalização também, que continua nas mãos, de uma certa forma, do Estado, né? Da União, mas do Estado. Mas a Copasa, existe essa ideia de a gente fazer esse avanço, por isso motivos que eu já narrei para vocês aqui mais cedo. Presidente, como é que está a relação da Assembleia com o governo do Estado, com o governador Romeu Zema? Já teve, né, em alguns momentos do passado, uma relação mais conflituosa, uma tentativa do governo de aproximar dos deputados. Qual que é a sua avaliação ao longo desse ano de discussões, né, do Propag? Essa relação melhorou? Não, sempre foi boa. Na verdade, desde quando eu assumi a presidência, e você se lembra muito bem disso, que hoje também, eu sempre disse, gente, a Assembleia continuará sendo independente e fortalecendo essa independência cada vez mais. Mas eu nunca perdi e não vou perder a oportunidade de sentar à mesa, dialogar, conversar, entender as dificuldades, ser contra quando a gente entende que não vale a pena avançar, e o regime de reparação fiscal foi um exemplo claro dessa discussão, mas também contribuir quando for importante para o Estado de Minas Gerais, para os 21 milhões de reais. Então, minha relação com o governador Zema é das melhores, para o próximo vice-governador também, Matheus, das melhores. Então, a relação é ótima. Agora, repito, sem perder a nossa independência nos momentos que a gente acha que nós não devemos avançar com alguma discussão, nós temos total liberdade, tranquilidade e clareza de falar com isso. Agora, claro que, você sabe disso também, critico em alguns momentos alguns movimentos, né? Abertamente eu falo, gente, essa discussão de algumas pessoas, e o próprio governador, já falei isso abertamente com ele também, de discutir já eleições de 26 de forma muito antecipada, eu acho que quem perde é o Estado, porque eu acho que o governador de Minas Gerais tem que estar sentado, independente de quem seja o presidente da República, com o presidente da República discutindo os problemas de Minas Gerais. Dívida é um deles. Mas nós temos vários outros, nós temos ferrovias, nós estamos aí discutindo agora, nesse momento, a antecipação da renovação da ferrovia da FCA, que é a maior malha ferroviária do país, de uma certa forma, e que corta o Estado de Minas Gerais. Alguém sentou, está discutindo? Como é que está essa discussão? Aconteceram duas renovações. Atrasando, o senhor acha? Eu não acho que acaba atrasando, eu só acho que, de vez em quando, nós perdemos oportunidades de tentar construir um ambiente político melhor e avançar melhor para o nosso Estado. Aconteceram já duas, entrando rapidamente nesse tempo, aconteceram duas outras renovações de antecipação de concessões de ferrovias, da MRS e da Vitória Minas. Uma ainda no governo Lula, outra no governo Bolsonaro. Minas Gerais, nós fizemos uma conta, se Minas tivesse recebido proporcional ao que passa dentro do nosso estado da malha viária, nós tínhamos que ter recebido da outorga 4 bilhões a mais de reais. Minas perdeu 4 bilhões de reais. E aí? Passou, já era. Outros estados levaram e Minas ficou para trás. Então, eu acho que em alguns momentos, especialmente nesse momento, é necessário que o governador do estado sente com o presidente da República para discutir temas diversos. Porque eu tenho certeza que todos nós temos que pensar nesse momento na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Você acha que o lançamento de uma campanha, no caso, né, a pré-campanha do governador Romeu Zema à presidência da República, já mais de um ano antes da eleição, isso acaba prejudicando, de certo? Eu acho que se a gente acompanhar as redes sociais, e aí, repito, não estou falando só do governador, não. Estou falando do presidente também. Por vários momentos nós vimos o presidente vir aqui também e cutucar o governador, bater boca. Isso é saudável para quem? Eu não cheguei para quem que é, né? Ou seja, eu acho que só nós aqui, de vez em quando, estamos pensando em política. Dona Maria lá, o seu José, seu João, do interior, quer saber se a saúde está boa na cidade dele, né? Se as estradas que ele está andando lá, com a feirinha dele lá, para levar, para fazer a sua venda lá, está sem buraco. Ele está preocupado com isso. Agora, a discussão político-partidária nesse momento vai resolver o problema dele? Eu acho que não. Esse tem que ser o foco da Assembleia nesse momento. E aí, o governador Romeu Zema, nessa linha de antecipar a campanha dele, está ficando muito concentrado nas mãos, a administração do governo do estado, nas mãos do vice-governador Matheus Simões. O senhor acha que isso prejudica um pouco, tira a legitimidade de alguma decisão, alguma negociação? Por exemplo, nessa questão das dívidas, ele assumiu total
protagonismo? Como é que o senhor avalia esse momento dessa troca de governo que está havendo lentamente? O vice-governador, assim, não é agora. O vice-governador sempre foi um quadro, claro, político, mas também técnico dentro do governo e sempre ajustou, construiu, coordenou, né, todas o dia a dia do governo de uma certa forma. Ele continuou fazendo isso, talvez com um pouco mais de protagonismo nesse momento, mas eu não vejo isso soar muito estranho, não. Isso é o que já acontecia, só está cada vez mais público essa discussão. Agora, é claro, antecipação de discussão, repito aqui, eleitoral, eu acho que isso não é bom para mim, para eles, para qualquer pessoa que queira construir ainda um Estado mais saudável para todos nós. Então, essa discussão, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que ele continua fazendo o papel que ele sempre fez, que é ajudar a gestão interna do Estado. Presidente, embora, né, a gente entenda que o senhor tem falado dessa questão da antecipação, dessa discussão de eleição, mas a gente aqui com o senhor, e o nome do senhor é um nome que a gente ouve muito nas matérias, nos bastidores, e aí, Tadeuzinho vai estar lá nas eleições de 2026, o que o senhor poderia antecipar para a gente, assim, onde o senhor vai estar ano que vem, que é o ano eleitoral? O senhor vai estar competindo aí a um cargo de executivo, a um cargo de legislativo, está definido ou não? Não, eu sinceramente falo isso abertamente, a todo momento que me perguntam, eu aqui estou com a minha missão 100% de finalizar a presidência da Assembleia, de trabalhar até o final do meu mandato como presidente e, claro, hoje candidato ou pré-candidato à reeleição a deputado estadual. Essa é a discussão, até porque eu não me permito, e falei isso abertamente esses dias, não me permito discutir eleição política antes de eu resolver os problemas que nós temos que discutir aqui. Nós estamos aqui numa guerra, de uma certa forma, para discutir dívida de Minas, discussão sobre privatizações ou não, discussão sobre melhoria de estradas ou não, enfim, até porque essa questão, se porventura acontecer, voltando um pouquinho, a privatização, por exemplo, da Copasa, os recursos serão para reinvestimento no Estado, então significa também recursos para melhoria de estradas, melhoria de segurança pública, outras questões. Então, o meu foco, Cíntia, é 100% esse. De verdade, quem me conhece, quem me acompanha no interior, no dia a dia, sabe que quase todo final de semana eu estou lá no norte, rodando as cidades que nós trabalhamos politicamente falando, perto das pessoas, vendo os problemas, mas podemos voltar aqui para a Assembleia e tentando trazer ou levar soluções para aquelas cidades. Então, assim, esse é o meu foco, 100% nesse momento. Tem muito dever de casa para fazer lá na minha região e aqui ainda na Assembleia, e eu não quero perder o foco nisso. E muitas vezes vocês falam com a gente, assim, eu sei que o senhor está falando isso, mas a gente precisa perguntar, que em relação ao senador Rodrigo Pacheco, se o senador Rodrigo Pacheco for, de fato, ser candidato, a gente ainda não sabe, né, tem muitas indefinições, muitos têm uma expectativa de que Tadeuzinho e Rodrigo Pacheco possam estar juntos numa chapa em Minas. Isso também não é um assunto que o senhor vai pisar? Não, não é, pelo contrário. O senador Pacheco é um grande amigo, uma pessoa que eu sou muito grato, inclusive pela construção dessa oportunidade que nós temos sobre a questão da dívida de Minas Gerais, mas da mesma forma tem uma ótima relação com o vice-governador Matheus, uma ótima relação com o Cleitinho, uma ótima relação com o Calil. Os nomes que estão colocados para candidatos ou pré-candidatos a governo, a minha relação é boa com todos, até porque, repito, eu como presidente da casa, eu tenho que discutir com a esquerda, tenho que discutir com a direita, com o PT, com o PL, eu tenho que conversar com todo mundo. E é essa prática que eu faço no meu dia a dia, é conversar com todos. Eu acho que conversar mais, nós erramos menos, é isso que eu tento fazer aqui na Assembleia. Mas nesses nomes que estão colocados, tem algum que o senhor é mais próximo, no caso? De todos? Não, eu tenho a relação de verdade, de conversar com todos. Se você me perguntasse, mas politicamente quem que você tem? Eu não sei nem se são candidatos, primeira coisa, eu acho que agora é muito balão de ensaio, especulações, eu não sei nem quais são os candidatos. São os que já se colocaram. Sim, pois é, mas assim, e a relação com ambos é muito boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que todos, cada um da sua forma, tem oportunidades e formas de ajudar ainda muito o nosso Estado. Então, ou seja, eu acho que cada um tem que ficar no seu papel, trabalhar para ajudar a Minas Gerais. O meu trabalho principal é continuar finalizando o meu trabalho como presidente aqui e ser pré-candidato a deputado, continuar representando a minha região. Eu falo muito, Cíntia, assim, se estou sendo considerado para disputar a majoritária, compor alguma chapa, acho que é graças ao trabalho que nós fizemos esses últimos 4 mandatos como deputado estadual e hoje à frente do Parlamento. Então, claro, me honra muito, fico muito orgulhoso com isso, mas, sinceramente, o meu pé está no chão, focado e voltado lá para a região e para os problemas que nós temos lá muito, inclusive para o saneamento. Nós temos que avançar muito a resolver esse problema. Com a ida do vice-governador Matheus Simões, PSD, tem que se falar muito meio político, né? A possibilidade do Rodrigo Pacheco sair do partido. O senador ainda não falou sobre isso, com a gente oficialmente, mas assim, se especula muito que o MDB poderia ser um partido para abrigar o senador. O senhor vê essa possibilidade de Rodrigo Pacheco no MDB? Ele já foi do MDB, ou seja, não acharia estranho ele retornar.
Eu não sei se isso está acontecendo ou não, porque eu, até por conta das atribulações aqui, das atribuições da presidência, eu não estou no dia a dia do partido, que é o presidente do estadual, que é o Nilton Cadu Júnior, querido amigo, confio muito a condição do partido a ele também. Então, se está tendo alguma discussão sobre isso, sinceramente eu não sei. Mas não acharia estranho, não, porventura, até porque ele foi deputado federal pelo MDB. Agora, vamos aguardar o que vai ser mesmo, se ele vai sair do PSD, se não vai sair do PSD, se vem do MDB, se não vem do MDB. O fato é o seguinte, Cíntia, vou continuar meu dever de casa aqui, eu estou focado aqui na Assembleia de Minas Gerais, fazendo o nosso trabalho. Certo, e agora você entra no próximo ano, mais último ano aí antes desse mandato. Tem alguma prioridade, algum ponto? Como conduzir a Assembleia nesse momento de eleição? Como é que o senhor vê esse próximo ano? Com muita tranquilidade, com muita firmeza, mas também entendendo o papel de todos aqui nessa casa. Eu falo que quando a gente está naquela cadeira ali de presidente, sala da presidência aqui logo ao lado, nós temos que entender que todos os parlamentares, seja da esquerda, seja da direita, têm uma contribuição a dar no processo legislativo, no processo de fiscalização, no processo de representação. Então é dessa forma que eu tento me pautar aqui. Agora, daqui a pouquinho, estou indo para a reunião de líderes, onde nós temos os líderes lá do PT, do PL, mas todos ali conversando, tentando construir uma pauta de mínimo consenso. Totalidade é quase que impossível, ainda mais no país polarizado que nós temos. Então eu quero continuar com essa mesma tranquilidade, tentando pautar com coragem os temas importantes para Minas. Essa da dívida é uma, e nós já falamos muito dela. Nós temos a questão da crise climática, que é uma realidade, e nós fizemos um seminário, talvez, dos maiores que já aconteceu na história aqui da Assembleia, discutindo com todas as regiões, não só os problemas, nós sabemos os problemas, mas especialmente tentando levar soluções, e pela primeira vez incluímos também a tecnologia e inovação para dentro desse tema, ou seja, trouxemos a BHTech, fizemos aqui um processo muito legal, e trazendo as startups também para dar ideias sobre essa questão. Então, eu acho que a Assembleia tem que ser protagonista nos principais temas, e graças a Deus nós estamos conseguindo ser. Adeusinho, para terminar mesmo, então, reforçando isso que o Hermano falou, para 2026, tem algum desses temas que você acha que vai, assim, além da eleição, obviamente, que é o ano eleitoral, mas que vai estar aí na pauta da Assembleia prioritariamente ano que vem? Eu acho que a crise climática, como eu disse, acho que continua nessa discussão, na prioridade da casa. A dívida de Minas, eu acredito que a parte da Assembleia, a depender do que aconteça, nesses projetos agora que nós estamos finalizando a votação, ela finaliza esse ano, mas nós temos que, obviamente, acompanhar todo o processo e acompanhamento da adesão, ou não, porventura, do Estado com o governo federal, que é importante que se lembre das pessoas, e a gente, de vez em quando, esquece isso. Se, porventura, o Estado não aderir ao Propag, Minas Gerais já está no regime de liberação fiscal, por conta da decisão judicial que aconteceu à época, ainda há um ano e meio atrás, no Supremo. Então, essa é uma discussão que a Assembleia tem que continuar acompanhando, sob pena de nós termos um problema maior para os mineiros, mas especialmente os servidores também de Minas. Então, assim, a Assembleia é a casa de todos, da capital, do interior, com muita frequência, não só eu, mas todos os parlamentares, nós estamos visitando o interior, as cidades do interior, e de lá nós trazemos também muitas ideias, e muito do que acontece aqui na Assembleia é reflexo do que nós coletamos nesse dia a dia, nesse final de semana no interior. Então, a Assembleia é uma casa dinâmica, é só pedir a Deus que nos abençoe e que a gente continue tendo a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Com coragem, com desafios muitos, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar os desafios e entregar um futuro melhor para todos. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo aí nessa semana corrida, mas foi ótimo e as portas estão abertas quando você quiser voltar ao Café com Política. Obrigada, Hermano. E é você que nos acompanha. Essa entrevista vai estar disponível no canal de O Tempo, no YouTube, também nas nossas redes sociais, no portal tempo.com.br e no nosso jornal impresso. Muito obrigada. Eu que agradeço.